Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Pessoal, a gente precisa do seu apoio e da sua ajuda. Todos os canais da direita, quando você dá o like, aparecer para deixar o hype, deixa diretamente, porque os vídeos da direita estão sendo abafados aí, cerca mãozinhas de alguém aí superior. Então, você faz essa missão que a gente precisa da sua. Tauane Catan acompanhou a agenda de Flávio Bolsonaro e traz todos os detalhes para a gente. Muito boa noite, Tauane, seja bem-vinda. Olá, Paula, boa noite a você também, toda a bancada e audiência do Oeste Sem Filtro. Bom, nós acompanhamos desde cedo a agenda do senador e candidato pelo PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A partir das 8, 9 horas da manhã, ele esteve ao lado do prefeito Ricardo Nunes em São Miguel Paulista, no Armazém Solidário, que foi criado pela gestão de Nunes, e também esteve presente o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Em seguida, os três foram jogar futebol com crianças na comunidade Valdemar Moreno, também na Zona Leste, no bairro da Vila Formosa. E depois eles vieram almoçar com empresários, daí chegou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De manhã ele não participou dos primeiros compromissos porque ele estava em uma sabatina. Mas nesse almoço ele esteve junto de Flávio, de Derrite e Ricardo Nunes. Eles almoçaram no Shopping da Moca, que fica também na Zona Leste, e nesse terceiro compromisso da agenda de Flávio, ele deu algumas declarações, criticou o governo Lula. Ele havia dito anteriormente que São Paulo era um local estratégico para a sua campanha, por isso Nunes tem levado o Flávio Bolsonaro a alguns lugares aqui da capital paulista. E ele falou a respeito de arrumar a bagunça que o Lula fez, fazendo referência ao endividamento das famílias. Já nessa declaração aqui no bairro da Moca, ele disse o seguinte, que quer fazer história, assim como, segundo ele, fez Tarcísio de Freitas durante o Ministério da Infraestrutura, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Elogiou muito o governador paulista, né, que é candidato à reeleição pelo governo de São Paulo, e em seguida Flávio falou essa frase, disse que quer fazer história mesmo que como um presidente de transição. Vamos ver. O Tarcísio entrou para a história como ministro da infraestrutura do Bolsonaro e o Tarcísio já entrou para a história como governador de São Paulo. E eu pretendo entrar para a história, Tarcísio, nem que seja como um presidente de transição, porque esse Brasil precisa atravessar esse mar revolto nesse momento. E eu, como estou há 24 anos, hoje eu entendo, apóstolo Estevão, hoje eu entendo que eu estou há 24 anos me preparando para ser o presidente do Brasil. Pois é, e conversando, Paulo, com alguns aliados do próprio Flávio, de Tarcísio, eles explicaram o seguinte, que essa fala de Flávio quer dizer que ele, por ser, como ele quer ser um governante, né, e sendo de direita, ele diz que ele quer dizer que quer preparar o país para um próximo governante também de direita, já que Flávio já se mostrou contrário algumas vezes à reeleição. Mas fica em aberto essa discussão, já que o próprio Tarcísio de Freitas, nesses dias, disse à imprensa, respondeu um talvez ao ser indagado sobre a possibilidade de 2030. Volto com você, Paulo. Obrigada, Tauane. Piotr, já vou direto ali para te ouvir. É interessante que Flávio Bolsonaro estava ao lado do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, do governador de São Paulo, que é candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também é o candidato ao Senado pelo PP. Isso. 4 partidos ali juntos, né, nesse primeiro dia de campanha com Flávio Bolsonaro. Agora, diretamente ao ponto, Piotr, o que ele quis dizer com ser um presidente de transição? Ele está sinalizando que daqui a 4 anos o Tarcísio, tudo indica, será reeleito governador de São Paulo, vai sair do governo de São Paulo porque não tem terceiro mandato, e vai se candidatar à presidência da República. Mas tem, detalhe, tem uma coerência no Flávio. Ele já disse, tempos atrás, a Tauane lembrou aí, que ele não é favorável à reeleição. E que se, por acaso, houver rejeição dos governadores, ele vai propor um projeto de acabar com a reeleição de presidente da República. Então, a gente tem que pegar por partes aqui. Há uma coerência no discurso que ele fez antes e no que ele está fazendo agora. E sim,
Naturalmente se espera que o Tarcísio se candidate a presidente da República daqui a 4 anos. Ninguém está querendo colocar o carro na frente dos bois, nada disso, mas o Tarcísio era um dos pré-candidatos. O Augusto, me lembro do Augusto mencionando esse assunto aqui tempos atrás, seria uma pena porque ele é muito novo e tudo mais, mas ele era um dos pré-candidatos. Estava muito claro ali que ele seria talvez até o nome preferido. Aí veio a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, indicou o Flávio Bolsonaro. A campanha foi pega meio de surpresa, mas isso já é ponto pacífico, já foi resolvido, é o candidato hoje do PL, com apoio do Tarcísio. Tem uma presença do prefeito de São Paulo, a presença do prefeito de São Paulo é importante, o prefeito de São Paulo é popular na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, e a cidade de São Paulo, como os institutos de pesquisa têm dito, não só o Estado, mas a cidade de São Paulo vão ser definitivos, vão ser extremamente importantes para essa eleição. Um outro ponto também, né, Paulo? Você falou PP, MDB e republicanos. Ou seja, o que decidiram os caciques desses partidos pressionados pelo Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma importância. Aqui, onde o voto acontece, os principais expoentes dos partidos estão decidindo e apoiar exatamente o Flávio Bolsonaro. Pronto. Aquele bolsão, né, aquele reduto do PT, que seria o ABC paulista, não é mais. Não é mais. Nas eleições municipais, os resultados foram claros. Uhum. O governador de São Paulo e provavelmente o Flávio Bolsonaro, eles vão vencer aqui também. Aqui também. O Lula acha que não. Não dá para saber o que a Haddad acha, porque acham por ele sempre. Ele faz o que mandam. Mas o prefeito das cidades que antes elegeu sempre, além do prefeito, os deputados do PT não existem mais. Mudaram. E a eleição municipal, como temos dito em todo o Brasil, foi isso. Foi uma eleição nacionalizada pelo Lula e ele perdeu. É uma eleição que em São Paulo o PT conseguiu eleger 4 prefeitos. É muito pouco. É muito pouco. Não acredito que em 2 anos a coisa mudou radicalmente. Não acredito. Agora, esse escândalo do Lulinha, é impossível que ele não gere efeitos. Não estou falando como um cara esperançoso, não. Eu procuro ver a eleição como tudo ou mais, né? A gente faz isso. Como as coisas são. Não me engano. Mas ontem, por exemplo, eu participei com o Caio Coppola e o Thiago Pavinato de um evento na Foz do Iguaçu, que tinha pessoal ligado a fornecedores de grandes lojas, essas lojas tipo, essas que estão do varejo. Do varejo, que estão pedindo recuperação judicial e tal. Havia 4.000 pessoas na plateia, de todo o Brasil e de diferentes cidades. Eu nunca vi uma multidão ter mudado de estado, né? Eu vou me explicar. O brasileiro, ele primeiro fica insatisfeito, inquieto, preocupado, ele age quando ele fica indignado. É assim também em boa parte do mundo, mas no Brasil isso é muito claro para mim. Estavam todos indignados com os resultados do governo e não só pelo que acontece nos locais de trabalho deles, né? Também é. Uhum. Não é tão diretamente atingido, mas é atingido. Os efeitos ainda virão. E eu nunca vi tanta gente indignada e era uma coisa assim, era a unanimidade. A unanimidade, comportamento de quem participa de um comício, de uma reunião política. Sim. Eu vi isso aí com clareza e, olha, toda vez que eu vi esse fenômeno acontecer, as coisas mudam. Eu voltei com outra visão da eleição. Para mim está equilibradíssima. Não tem vantagem do Lula nenhuma, pelo que eu vi. Vocês sabem que eu tenho motivos para desconfiar de pesquisas, né? Eu consulto, examino, mas eu não embarco
diretamente, não, e sem pensar muito. Eu acho que neste momento, eles próprios pesquisadores dizem, né, retrato do momento, neste momento eu vi outro quadro. Quer dizer, se as eleições fossem neste domingo, pode dar qualquer resultado, Flávio, pode ter maioria, sim. Pode ter maioria neste momento. E Michele Bolsonaro publicou hoje um vídeo com bastidores de uma gravação ao lado de Flávio para a campanha à presidência. Michele é candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Essa foi a primeira participação de Michele na campanha de Flávio. Lud, a gente está acompanhando aí, fizeram, na verdade, o bastidor, né? Eles ali brincando no momento mais irreverente, mais descontraído dessa gravação para a campanha eleitoral. A gente já pode, inclusive, juntar com o assunto aí desse primeiro dia de campanha de Flávio Bolsonaro na cidade de São Paulo. A gente lembra que em 2022, Jair Bolsonaro perdeu na capital paulista para Lula. Ganhou no estado de São Paulo, mas perdeu na capital. Então, Flávio hoje tem o apoio do prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que estava ali ao lado. É bastante importante, né, esse apoio justamente na maior cidade do país. Então, o Flávio ele tem o apoio do prefeito, tem apoio do governador, agora tem o apoio da madrasta no Distrito Federal. Aliás, a Michele, eu estava vendo as pesquisas, né, o nome dela está muito bem cotado no DF. Aliás, está uma confusão lá no DF, porque tem 3 nomes da direita, né? Tem a Michele, tem a Bia Kicis e tem o doutor Sebastião. Então, tá todo mundo um acusando o outro, acusando o doutor Sebastião de estar atrapalhando a direita, aí outros acusam a Michele, dizendo que a Michele que não tinha que entrar. Enfim, tá um barata voa lá no Distrito Federal por conta disso, infelizmente. Mas a Michele tá aí, como ela falou que ia fazer, fez, está atuando na campanha do Flávio. Ela foi muito agredida pelos bolsonaristas tem muito pouco tempo. Ela era acusada de não estar ajudando o Flávio, fez aquele vídeo lavando roupa suja, então deu muito o que falar. Mas aparentemente, como a gente viu aí no vídeo, a situação se normalizou e ela, enfim, embarcou na campanha do Flávio. Então tem grandes nomes aí que estão embarcando, enfim, na campanha do Flávio. E ele tem o apoio dos grandes de São Paulo. Então, tudo indica que ele possa ter, sim, uma boa votação no estado de São Paulo e também no DF, por conta da madrasta, que, pelo que se sabe, ela está em primeiro lugar nas pesquisas no Distrito Federal. Então, ela, apesar de tudo que aconteceu, de toda a controvérsia, de toda a brigaiada familiar, ela manteve uma boa posição, uma boa imagem pública perante o eleitorado lá do DF. Então, o Flávio aparentemente está com boas companhias que vão levar bastante voto para ele, com certeza. E nós seguimos falando sobre eleições, agora sobre um outro candidato, porque o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o Pablo Marçal, que é candidato à presidência da República pelo PRTB, de usar recursos públicos de campanha e de participar de debates e da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quinta-feira e vale até que o TSE julgue o registro da candidatura de Marçal. Os dois atenderam a um pedido do Ministério Público Eleitoral. A relatora do caso, a ministra Estela Aranha, votou a favor das restrições até a análise definitiva do registro. O voto foi acompanhado por todos os ministros do tribunal. Marçal registrou a candidatura no último sábado, depois de conseguir uma decisão liminar da Justiça Eleitoral que autorizou a filiação provisória dele ao PRTB. O registro, no entanto, ainda precisa ser julgado pela Justiça Eleitoral. Consta, essa é uma situação bastante delicada, muito peculiar da nossa Justiça Eleitoral, né? Aceita o registro, mas está pendente, se é candidato, aí ele avança na campanha, mas depois não pode concorrer. É uma situação muito confusa e causa, às vezes, uma concorrência desleal, porque não pode participar de debate, não pode usar fundo, mas é candidato, enfim, uma situação difícil. É parecido, né, análogo ao que aconteceu com o próprio Lula, né? Quando ele estava preso, inelegível, mas podia ou não podia ser candidato. O Marçal, né, eu tive a oportunidade de perguntá-lo essa semana, né, se ele entrou para tumultuar, perguntar de forma bem direta. Ele garante que não, né, entrou para vencer e tudo, mas fica a percepção, Paula, de que ele realmente entrou ali para
servir de escudo para a candidatura do próprio Flávio, pelo menos me parece, porque ele vem batendo muito no Renan Santos, do Missão, né? Eu acho que ele, no Lula, sem dúvida, né? Ele diz que realmente a prioridade tem que ser impedir uma reeleição do PT, e nisso ele está coberto de razão. Então, me parece ali que ele estava justamente cumprindo esse papel, né, de servir de fogo aliado à candidatura do Flávio contra o Lula e o Renan Santos, do Missão, que ali sim me parece que entrou para tentar tirar votos do Flávio, né? Eu acho que, cá entre nós, né, analisando os casos, né, o único candidato desses, o que tenta ser candidato, que deveria de fato estar inelegível é o próprio Lula. Eu acho que ele sim deveria estar inelegível. O resto, né, não deveria. Quanto à campanha do Flávio, né, que começou aí, só para dar um comentário breve sobre isso também, eu acho que ele começou de pé direito, começou bem, né? Ele trouxe a Michelle nesse vídeo descontraído para perto dele, acho que isso é um apoio muito importante, né? Gravou um bate-papo informal com o Nicolas dentro de um carro, com o Nicolas Ferreira, que eu acho também foi um golaço, né? E essa questão de transição, eu tenho uma leitura parecida com a do Piotr. Acho que ele está deixando claro ali o seguinte: olha, eu vou ser aí o presidente de um mandato, né? Vocês que me acham radical, porque eu tenho o sobrenome Bolsonaro, tudo, fiquem tranquilos, né? Que é um governo reformista de transição, preparando o terreno para Tarcísio, quem sabe, né, em 2030. Então, acho que é uma forma dele diminuir resistências. Então, juntando tudo isso, Paula, me parece que o Flávio realmente começou de uma forma bem acertada essa campanha dele. Perfeito. E, Piotr, trazendo aí sobre a questão do Pablo Marçal, ele foi considerado inelegível pelo TRE aqui de São Paulo. Por 8 anos a inelegibilidade, mas ainda assim registrou a candidatura pelo PRTB e é candidato, né? Pelo menos de forma provisória, até a Justiça Eleitoral bater o martelo em relação à candidatura do Pablo Marçal. Tá, rapidamente, é uma candidatura estranha dentro de tudo que se esperava, porque é de última hora, enfim, ele estava inelegível porque ele tinha sido suspenso daquelas questões ainda quando foi candidato a prefeito. Agora, vamos lá, a Justiça Eleitoral tem como decidir isso rapidamente. Decide logo. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos finalizando mais um vídeo aqui no Conexão Política. Vou ler uma linha. Pessoal, a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Quando vocês dão like aí, pessoal, se aparecer o hype, deixa o hype em todos os vídeos nossos aqui. E todos os vídeos da direita. A direita está tendo uma queda de visualização nesse final de mês já. De mês. Mês todo já. Eles estão manipulando tudo do que você pensar. Eles estão manipulando para ganhar as eleições. Investiram bilhões aí marketing para acabar com a imagem do Lula, fazendo várias coisas que a gente nem imagina e para acabar com a imagem da direita. E a gente só tem a nós mesmos, eu, você, para construir um público maior e a gente conseguir ganhar as eleições de 2026 para o Bolsonaro. A gente tem que se unir a ele. Um voto a mais sempre será importante. Então, vamos aqui por Conexão Política. Uma recusa de ambos múltiplos de Lula e Flávio ficarão vazios em debate presidencial da Band. A emissora confirmou a manutenção do espaço reservado aos dois líderes da pesquisa, mesmo com a ausência anunciada pela campanha. Os púlpitos reservados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Senado Flávio Bolsonaro ficaram vazios durante o primeiro debate presidencial das eleições de 2026, promovido pela Band, e no domingo, dia 23, às
20 horas, a emissora decidiu manter o espaço do estúdio mesmo com a confirmação que os dois principais candidatos não vão começar. Enquanto terá a participação de Renan Santos, Missão, Ronaldo Caiado, do PSD, Augusto Colim, Romeu Zema, e a ordem dos participantes foi definida pelo sorteio realizado pela Band, com assessores e condenados à campanha. Na sede, o palco terá Renan Santos, Partido Vários Lulas, Flávio Dino, Caiado, Augusto, Romeu Zema. A Band havia inicialmente marcado o debate para 16 de agosto, mas adiou para 23 de agosto, da tentativa de rever a bizarra presença de Lula, que naquele domingo participava de um lançamento oficial de sua candidatura em São Bernardo do Campo. Mesmo com a mudança da presidente, decidiu comparecer à campanha petista, justificou a ausência como argumento de desigualdade das condições para Lula se defender dos ataques dos demais candidatos, além de questionar o convite de legenda sem direito de convocação obrigatória pela lei eleitoral, do caso Renan Santos e Romeu Zema. Para Bolsonaro, por sua vez, havia condicionado sua presença à participação de Lula. Quem teve explicações do Brasil é o Lula, declarou o Senado em 11 de agosto. Com a confirmação de ausência do petista, a campanha de Flávio seguiu a mesma linha e também decidiu não comparecer ao encontro. A manutenção por púlpitos vazia para representação à candidatura à ausência não inédita da televisão brasileira. Em 2006, o grupo preservou espaço reservado a Lula em debate daquele ano, mesmo sem a presença. Então, o candidato à reeleição permitiu que os demais concorrentes fizessem suas perguntas dirigidas a ele. A transmissão do debate desde domingo será feita em parceria entre a Band, TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan, além da disponibilização do YouTube para os debates presenciais para o programa do SBT em 14 de setembro, seguindo pelo Globo, marcado para 1º de outubro, 3 dias antes do primeiro turno.